Olá, pessoal. Meu nome é Poliana de Mesquita Vilhena. Sou aluna de pós-graduação do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje eu vou apresentar um trabalho que eu fiz sob a orientação do professor José Ricardo Mires Mermude, que consistiu na revisão de Desropala de Ordem 1904, Coleóptera antribini scotenine, com descrição de três novas espécies do Brasil. Primeiramente, eu gostaria de fazer um apanhado dos trabalhos que citaram o gênero e a tribo ao longo desses anos. Nós temos então a descrição em 1904 por Jordan, seguido das publicações de Bowlby, de 1906, Wolfram, de 1929, Beckwelder, de 1947, Alonso Zarazaga e Lyle, de 1999, e, por último, a publicação de Henheimer em 2004. Nenhum outro trabalho propôs qualquer tipo de revisão para o gênero desde a sua primeira descrição, tendo sido apenas citado e catalogado como parte da tribo de Scotenine ao longo desses anos. A Zirropala, então, é um gênero monotípico, com a espécie tipo da Zirropala tarsalis, descrito para o Brasil sem localidade mais específica. Jordan descreveu o gênero com base em diversos caracteres, mas com os principais sendo a distinção das antenas, onde o antenômero 3 é o maior dentre todos os 11, protórax, que é fortemente convexo, a carena antebasal do protórax sinuosa centralmente, com a presença de uma carena secundária vestigial, a protíbia achatada e larga no ápice e, por fim, o mento bilobado mais largo que longo. Para o material estudado foram analisados 19 exemplares provenientes dessas coleções: British Museum of Natural History, de Londres, a coleção entomológica Professor José Alfredo Pinheiro Dutra, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a coleção entomológica do Museu Nacional, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós tivemos 19 exemplares no total, sendo dois deles da espécie tipo, Desenropala tarsalis, um da espécie nova 1, 13 da espécie nova 2 e 3 da espécie nova 3. A espécie nova 1 tinha apenas um exemplar, sendo esse uma fêmea. Aqui podemos ver a foto do síntipo depositado no British Museum of Natural History e os dois exemplares. Acima nós temos a fêmea e logo abaixo nós temos o macho de Dasyropala tarsalis que foram utilizados para a análise morfológica comparativa desse trabalho. Agora nós vamos ver alguns dos caracteres novos do gênero que foram obtidos a partir da análise dos 19 exemplares. Primeiramente, os caracteres externos. Então, nós temos o olho subarredondado, distintamente invaginado na sua margem anterior, a procoxa subglobosa projetada e o tarso coberto de escamas densas e claras. Os ventritos abdominais são curtos, subiguais. Do ventrito 2 ao 4, eles são subiguais em comprimento, pouco mais longo que o 1 na linha da metacoxa, e o ventrito 5 é duas vezes mais longo que o 4. O pigídeo é duas vezes mais longo que a sua largura proximal e é uniformemente arredondado na margem apical. Para os caracteres internos da morfologia interna, temos então a genitália masculina. É, o oitavo tergito é mais longo do que largo. O tegmen
Possui as margens laterais do parâmero subparalelas e é internamente invaginado, sem cerdas no ápice, e o comprimento do apódeme é um pouco mais curto que o do anel. O tecton é aguçado e possui três projeções esclerotizadas proximalmente. A genitália feminina, nós temos que as hastes medianas do ovipositor são engrossadas proximalmente. Agora nós vamos ver um pouco melhor as espécies novas do gênero. A espécie nova um, que tínhamos apenas um exemplar, que se tratava de uma fêmea, se diferencia principalmente pelo revestimento do élitro, com manchas arredondadas e alongadas amareladas, e a sua carena antebasal subretilínea centralmente e levemente curvada aos lados, sem padrão de faixas ou manchas no seu pronoto, rosto ou pigídeo. A espécie nova 2 se diferencia principalmente pela presença de carenas no rosto, com as carenas laterais da base da fronte até o terço apical e a carena mediana se estendendo da base do rosto até o terço apical. Ela possui um padrão conspícuo de três manchas amareladas na margem posterior do pronoto e a carena antebasal subretilínea centralmente também, porém ondulada aos lados. A espécie Lava 3 se diferencia principalmente pelo rosto, com faixas longitudinais de escamas amareladas, o pronoto, que é coberto de escamas amarelo pálido, rente à margem posterior, com linha longitudinal, a carena antebasal também subretilínea centralmente, com declínio na lateral, porém mais conspícuo que na espécie Nova 1. E o élitro com escamas amareladas, formando manchas diminutas e subarredondadas ao longo das interestrias ímpares. Aqui nós temos um comparativo de todas as espécies, lado a lado, onde pode-se observar suas semelhanças e também suas distinções. Então é possível observar um padrão de manchas, né, arredondadas e esse padrão de coloração mais amarelado. Nós temos ali primeiro a fêmea de Deserropala tarsalis, em segundo a espécie nova um, que também se trata de uma fêmea, em terceiro a espécie nova 2, que se trata de um macho, e por último, em quarto lugar, a espécie nova 3, que é uma fêmea também. A distribuição dessas espécies se dá pela Mata Atlântica brasileira, em quatro estados diferentes e sete municípios. Das Europala tarsalis, os dois exemplares que nós tínhamos eram provenientes do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. A espécie nova um era proveniente de Curupá, no estado de Santa Catarina. A espécie nova 2 proveniente de quatro municípios diferentes, sendo Linhares, Soretama e Barra de São Francisco do estado do Espírito Santo e Pedra Azul do estado de Minas Gerais, e a espécie nova 3 proveniente apenas de Soretama, no Espírito Santo. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, agradecer também a oportunidade de apresentar meu trabalho